É treta ou não é treta, caralho? Treta, hoje é salve treta. Salve aí, corredores. E salve corredores. Porra, treta, coração? Não, mas a treta vem a seguir. Treta vem a seguir. Muito bem. Bom, a temática de hoje é uma temática interessante. Que exemplo você dá? Seja pro seu filho. A ideia inicial dessa pauta era, eu queria falar sobre filhos, cara, porque eu acho assim, quando você é um atleta amador, ou profissional ou amador, mas que o esporte é importante na sua vida, né, você mostra para as pessoas que estão ao seu redor, pode ser seus filhos, pode ser, sei lá, seu marido, sua namorada, sei lá, o que for, você mostra um exemplo positivo, né, o exemplo de alguém que levanta da cama para fazer esporte, para ter uma vida mais saudável, né, ter uma vida mais regrada. Você mostra que apesar de às vezes você não estar afim, você vai e faz, entendeu? Esse é um exemplo de persistência, de resiliência, que é sempre muito positivo em qualquer área da vida, cara, não só especificamente no esporte, mas quando você mostra que você vai e faz, independente do seu tempo, isso é tudo supérfluo, mas assim, que você acorda, vai e faz, você deixa um legado bacana e deixa um exemplo positivo. Né? Então essa era a ideia inicial da nossa pauta, mas ela evoluiu, né? A Debs veio com outras... Claro, tinha que ser ideia minha. Aí ficou muito melhor. Então vai, fala aí agora. Não, pode falar. Não, você que vai falar, eu já dei meu disclaimer, agora é sua vez. Então, aí eu falei pra ele, por que a gente não faz mais amplo? Então, o exemplo que você dá, por exemplo, nós temos as nossas mídias sociais. Sim. Então, eu acho, gente, por exemplo, quando você se considera um influenciador, você precisa viver com coerência. Então, você precisa viver de acordo com aquilo que você prega. Então, se você, sei lá, você tem um canal de alimentação saudável e você só come tranqueira, você não está sendo coerente. Esse é um ponto. Sim. Não é? Claro. Se você tem um canal de corrida e não corre, também não é coerente. Não é coerente. Não é coerente. Se você cobra o seu... Tem pra caramba. Não, né? Isso é você que tá dizendo. Mas, gente, não, vamos lá, sem treta. Sem treta. Mas se você tem, por exemplo, seu filho, e você fala pro seu filho, olha, você não pode comer chocolate todo dia, e você vai lá e come uma barra de chocolate todo dia, você está sendo incoerente. Claro. Também. Né? Então, assim, eu acho que o exemplo, ele não é só para os nossos filhos, eu acho que, independente de você ter um Instagram grande ou não, um YouTube e tal, é o exemplo que você dá como líder, se você é no seu trabalho, como chefe, então eu acho que a gente pode ampliar isso, né? Sim. Então vamos começar pelos filhos. Tá. Exemplo que você dá para suas filhas. Eu ainda não consigo mensurar, eu sei o exemplo que eu dou, eu não consigo mensurar o grau de efetividade desse exemplo ainda. Minhas filhas são pequenas e eu acho que na cidade, né, as duas a Lô vai fazer 12 semana que vem, a Bela tem 8. Na cidade, eu acho que assim, é mais você medir a atividade, né? São pessoas ativas, crianças ativas, etc. Porque mesmo no esporte mesmo, eu acho que é cedo ainda para pegar gosto, pegar amor pelo esporte. Mas certamente essa informação de que o pai delas é um cara que não consegue ficar sem correr, né, e faz isso com muito prazer todos os dias, que é uma coisa que elas sabem, que melhora o meu rendimento, melhora meu mental, melhora minha concentração. Então eu acho que isso é um exemplo positivo que eu estou dando. Certamente um dia elas vão olhar para trás, né, e lembrar dessa rotina, que era uma rotina saudável. Meu pai me deu esse exemplo. E eu demorei para captar. Comecei a correr, eu tinha 32 anos, né, mas meu pai correu a vida inteira. Minha irmã acompanhava meu pai e eu não ia. Eu achava bizarro. Eu olhava e falava assim, cara, não é possível, qual que é a graça de sair e correndo? Eu não entendia. Mas você vê como o exemplo foi positivo, porque algo me marcou, né? Tanto que eu comecei a correr futuramente, né? Depois. Mas eu acho que é exatamente isso, é plantar uma semente. E não é só nos filhos, ou quem você gosta, etc. É na sociedade. Sim. Né? É nas pessoas que te conhecem, que sabem quem você é e que te olham, né? E que certamente vão nutrir por você vão ter uma imagem positiva daquilo que você está fazendo. E vão falar assim, caralho, olha o cara, que bacana, ele acorda cedo, ele treina, não sei o quê, e ele consegue trabalhar, ter filho, fazer as coisas dele, entendeu? Então acho que é esse o exemplo. Sabe que eu estava ouvindo ontem um podcast com a Cris Junqueira, que é a sócia do Nubank. Sim. E ela estava falando exatamente sobre isso, porque ela foi nesse podcast com a barriga desse tamanho, né? E quando fez o IPO do Nubank, ela estava também com a barriga desse tamanho. E aí perguntaram para ela, falaram assim, mas como que você concilia a maternidade, porque agora ela é mãe da terceira filha, como que você concilia a maternidade com tudo isso que você faz? Então assim, você é dona do Nubank, você abriu o IPO lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, você faz seu esporte, não sei o quê. Aí ela falou assim, gente, na minha cabeça a vida é uma só.
Então, tipo assim, ela é composta do meu profissional, ela falou, eu sempre quis ter uma família, sempre quis ser mãe. Ela falou, mas o fato de eu querer ser mãe não significa que eu tenho que abrir mão da minha profissão. O fato de eu querer fazer meu esporte não significa que eu tenho que abrir mão da minha profissão e da minha família. Ela falou, então, acho que tudo gira numa harmonia. E ela falou, e o fato de ter filhos, isso é uma coisa que eu concordei muito com ela, me faz ser uma pessoa melhor por causa do exemplo que eu quero dar. Sim. Então, assim, eu quero que a minha filha seja uma pessoa que vá fazer o esporte, quero que ela estude, quero que ela leia. Eu não posso cobrar dela se eu não faço. Claro. Então, isso me faz ser uma pessoa melhor. E isso é um negócio que, tipo assim, lá em casa, eu acho que mudou muita coisa por causa disso. Então, assim, eu sempre fui mais regrada e tal, mas o Fábio você conhece, né? Então, assim, é bolinha de amendoim, não sei o quê. E eu falei pra ele, cara, como você quer dizer pra Duda não comer chocolate todo dia, que o exemplo que eu dei foi o dele. E você quer comer uma barra de chocolate todo dia na frente dela, entendeu? E aí quando ele falava assim, mas eu não vou comer na frente dela. Ele ia lá, ela dormia, ele comia e largava o papel em cima da bancada da cozinha. Aí de manhã ela acordava e falava, quem comeu chocolate ontem? E eu falava, pô, como que eu vou falar pra garota que não pode, entendeu? Mas eu acho que lá em casa a gente fez isso e a gente conseguiu levar ela pra natação, porque, assim, desde pequena ela já gostava, tal, não sei o quê, e hoje ela é alucinada, assim. Isso tem muito da influência do Fábio também. Do Fábio, claro, que não é minha, a influência dele que veio da natação. E aí ela já, é engraçado como ela já pega umas referências, né? Então ela nada, lá no clube tem a Stephanie, que foi para as Olimpíadas. Ela é alucinada com a Stephanie. E a Stephanie faz muita questão de conversar com as crianças menores, então assim, de falar, se você se dedicar, pode ser que você não vá para as Olimpíadas, mas você vai conseguir uma bolsa, então você pode ir para uma universidade, isso aqui. Então, eu acho que é uma cadeia de exemplos que vão arrastando, né? Claro. Não só as crianças, como, sei lá, às vezes, pensa no seu projeto Boston. Quantas e quantas pessoas eu vi, ninguém me contou, nas palestras, falando, nossa, Gustavo, eu fiz meus primeiros 10 por causa do Projeto Boston, por causa do Zaca. Nossa, Zaca, eu fiz a minha primeira meia por sua causa, eu emagreci não sei quanto por sua causa. Que é o fato do exemplo mesmo, né? Então, assim, o fato até, por exemplo, do Zaca, quando ele tá fazendo, mostrar, puta, gente, engordei, nossa, não dei conta, comi panetone, sei lá o quê. Isso traz uma realidade para as pessoas de que, ninguém é perfeito. Claro. Tipo assim, eu quero fazer minha maratona, beleza, eu quero emagrecer, mas, puta, apareceu o panetone aqui, eu comi. Não, eu acho que você tocou em 2 pontos muito legais. O primeiro ponto que, assim, muita gente acha que para você influenciar outras pessoas, você precisa ter um canal, uma mídia social, etc. Não, você pode influenciar no seu microcosmos, cara. Então, a única diferença é a amplitude dessa influência. Sim. Obviamente que quem tem mais... que se comunica com mais gente vai influenciar mais gente, mas é muito importante que você também seja uma referência, uma boa influência no seu microcosmos. Isso é fundamental. E outra coisa que é muito legal que você acabou de falar é justamente isso. Por mais que a boa influência, o bom exemplo sempre preguem um caminho linear, ninguém tem um caminho linear. Então, assim, não é os desvios eventuais que vão fazer você deixar de ser um bom exemplo. Né? Um exemplo positivo é justamente aquele que tem um desvio eventual, mas volta para a linearidade num próximo capítulo, num próximo degrau. Então, acho que isso é muito, muito importante, cara. E isso é um negócio do dia a dia, né? É disciplina e todo dia, né? Exato. Comer a sopinha pela beirada, né? Para você impactar as pessoas, não importa o número de pessoas, se você impactar já valeu a pena. Não, e quantas pessoas, né? Às vezes eu vejo nos comentários aqui do YouTube mesmo, nossa, eu comecei a correr e daí a minha mulher começou a ir para torcer e de repente ela começou a correr junto, é a história da Camila Pontes, né? Sim. Então assim, o Thiago corria, a Camila corre pra caramba. Aí um dia ele falou pra ela, por que você não experimenta correr, não sei o quê? Cara, hoje ela faz prova... 2h40, abaixo, né? Exatamente, maratona abaixo de 3 horas. Então assim... Eu acho que é exatamente isso. Então, você começa a correr, de repente você influencia um amigo seu, você influenciou o Zaca influenciou mais não sei quem. Então, você acaba formando essa corrente do bem, entendendo que as redes sociais têm esse poder de fazer tudo ser muito perfeito, mas a gente entender que, cara, não tem perfeito. Não existe perfeito. Então, assim, é exatamente o que o Gustavo falou. O caminho, ele não é linear. Então, ele tem altos e baixos e a gente tem que saber lidar com esses altos e baixos também. Mas sempre pensando que isso tem que voltar pro caminho, pro prumo. Porque quanto mais vezes você voltar, mais exemplos você está dando. Porque o mais difícil é você sair do prumo e voltar. O mais fácil seria sair do prumo e sair, e não voltar. E não voltar mais. Sabe que tem uma coisa que eu sempre falo, às vezes, para cliente meu que está em processo de emagrecimento, eu falo assim, eu não quero, não sei o quê. Eu falo, cara, pensa, você tem filho? Tem. Então, assim, pensa no exemplo que você está dando pro seu filho. Se você não faz por você, faz por ele. E nesse momento, assim, para elas, vira muito a chave. Do tipo, puta, cara, eu não tô fazendo por mim, mas... fazer pelo meu filho. Claro. Então, para mostrar para ele, sabe? Então, acho que esse também é para quem tá aí meio, não consigo voltar. Pensa para quem você pode dar o exemplo, porque eu acho que isso às vezes dá uma virada de chave, né? Com certeza.
Nossa, foi muito bom esse vídeo. Muito. Muito. Pra compensar o passado, que a gente só falou Só groselha. falou merda. Cara, mas hoje foi bom mesmo, cara. Muito. Muito bom. Espero que você tenha absorvido isso, cara, porque isso é uma temática muito relevante, cara. E pode ser muito bom para todo mundo em todas as esferas, né? E independente não só do... na corrida, a gente tá trazendo Exato, o microcosmos exato. da corrida, mas expande, independente né? do tamanho do seu universo, sabe? Sim. Muito, muito importante. Foi muito bom. Gostei. Também. Quem teve a ideia? Eu ampliei. Tchau. Tchau, semana que vem.